Olá para todos, está começando mais um Momento Saúde Especial Redditor. Eu sou a Mariana Gutierrez e hoje vamos falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. E para isso temos um convidado especial, o coloproctologista Lucas Boarini. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mariana. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse comentando para a gente o que são essas doenças inflamatórias intestinais. Não, perfeito. As doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças crônicas e progressivas, que elas vão causando danos irreversíveis no intestino caso a gente não tenha um controle. Elas são doenças de caráter autoimune. Então o paciente, ele nasce com uma predisposição genética, mas de acordo com o que ele é exposto ao longo da vida, ele pode ou não desenvolver a doença. E os principais fatores que a gente tem que favorecem esse desenvolvimento, alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, o tabagismo, a obesidade e o uso indiscriminado de antibiótico na infância. Esses são alguns fatores, junto com o estresse, que causam o desenvolvimento das doenças inflamatórias intestinais. E doutor, você tinha até comentado antes que são duas doenças. Quais são essas doenças? As duas doenças inflamatórias intestinais são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Existem algumas diferenças entre elas, mas ambas podem causar danos intestinais crônicos, tá? Vou falar um pouco em relação aos sintomas, que eu acho que é interessante a gente começar dessa forma. Elas vão causar o quê? Uma alteração no hábito intestinal com uma duração maior do que 30 dias. Isso é importante. Então, vamos supor que eu vá no banheiro todo dia, uma vez por dia. Se por mais de 30 dias eu começar a ir 5, 6, 10 vezes por dia ao banheiro, então essa diarreia por mais de 30 dias, associado a dor abdominal, dor tanto em cólica como na região inferior direita, febre, perda de peso, esses podem ser alguns sintomas das doenças inflamatórias intestinais. E quais são as principais diferenças entre uma e outra? Vou começar falando um pouco da retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, como o próprio nome diz, é uma inflamação do reto e do cólon, ou seja, é uma doença que inflama o intestino grosso. Tá? Ela inflama mais a camada superficial do intestino, que a gente chama de mucosa, e é uma inflamação crônica, que parte da parte final do intestino e vem inflamando de uma forma ascendente. Já a doença de Crohn, ela pode acometer qualquer parte do nosso intestino. Então ela pode acometer tanto da boca até o ânus, inflamar todo o intestino. Ela é uma inflamação que ela pode pegar todas as camadas do intestino. E com isso ela pode causar algumas complicações, como fechar o intestino, que são as estenoses, e também pode causar fístulas, que é a comunicação do intestino com outros órgãos. Então pode comunicar, por exemplo, o intestino com a bexiga, o intestino com a pele. Então, por ser uma doença crônica, a gente precisa identificar o quanto antes para tratar o quanto antes. Mas inicialmente os sintomas são bem parecidos. Qual que é a dica que você dá para quem está assistindo, para alguém que está passando por esses sintomas, para conseguir diferenciar, saber aí o momento de procurar um médico? Isso é muito importante isso, porque a média do diagnóstico aqui no Brasil são de 3 anos. Então são pacientes que eles ficam sofrendo com esses sintomas durante 3 anos. Alterações do hábito intestinal a gente pode ter no nosso dia a dia. Às vezes a gente pegar uma infecção, for na praia e comer uma ostra estragada, por exemplo, pode acontecer da gente ter uma diarreia, ter dor abdominal, ter até perda de peso nesse cenário. Mas o importante é que se esses sintomas durarem mais do que 30, 60 dias, é importante a gente procurar um médico especialista para a gente conseguir fazer o diagnóstico e fazer uma investigação. Porque nessas condições a gente vai precisar fazer alguns exames para obter o diagnóstico. Doutor, existem outras doenças também que podem levar a ter esses sintomas há mais de 30 dias, que podem confundir aí no momento do diagnóstico. A pessoa também que tem esses sintomas, que pode estar assistindo agora, ter uma alternativa de ter uma outra doença no momento? Então, com certeza. Os sintomas das doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, eles podem se confundir e ser iguais aos sintomas, por exemplo, do câncer de intestino. E por isso que qualquer alteração do hábito intestinal, que seja de uma forma crônica, que dure esse período de mais do que 30 a 60 dias, merece uma investigação. Porque, lógico, pode ser que seja uma doença inflamatória intestinal, mas também pode ser um câncer de intestino. Então, o diagnóstico precoce nas duas condições, ele é muito importante para a gente conseguir fazer um tratamento menos invasivo do que se a gente deixar para uma fase mais tardia. Mais de 30 dias é descartado uma virose, por exemplo. Até pode acontecer de uma doença infecciosa durar um pouquinho mais desse tempo, mas geralmente
As diarreias agudas, que geralmente são por causas infecciosas, elas duram até 21 dias. Em alguns casos algumas exceções muito grandes, pode durar mais esse tempo. Mas se tem mais do que 30 dias, a gente já precisa fazer uma investigação direcionada. Doutor, eu sempre ouvi uma coisa, me corrija se eu estiver errada aqui também, que o intestino ele é o segundo cérebro do corpo humano. Afeta muito a vida, a qualidade de vida. Eu queria que você falasse sobre isso, como que pode afetar uma pessoa ter uma doença inflamatória intestinal. Não, tá completamente perfeita essa colocação. A gente tem mais células nervosas no intestino do que, por exemplo, na medula. Então, qualquer alteração, é uma via de mão dupla. Alterações psicológicas podem causar alterações intestinais e, de uma contrapartida, alterações intestinais também favorecem o desenvolvimento de depressão, ansiedade. Então, de fato, é o nosso segundo cérebro e a gente precisa cuidar dele tão bem quanto a gente cuida do resto. Então, eu sempre falo aos meus pacientes, se a gente for pensar que a gente é um carro, a gente precisa abastecer o carro com uma gasolina boa. Então, até Hipócrates dizia, né, que é o pai da medicina, que faça da sua alimentação o seu remédio. Então, a gente tem que comer uma boa alimentação, ter bons hábitos de vida, praticar atividade física, tomar bastante água, para a gente manter a saúde intestinal, porque ela vai repercutir em todo o nosso corpo, de fato. E hoje no Brasil a gente tem grandes índices de depressão, ansiedade. Você poderia me dizer se isso vem de um problema já intestinal ou seria o contrário? As pessoas, por estarem ansiosas, depressivas, podem desenvolver um problema intestinal. É difícil, nesse caso, a gente estabelecer essa causa-efeito direta, mas a gente sabe que tanto o estresse pode favorecer doenças intestinais, quanto as doenças intestinais favorecem o desenvolvimento. E por isso, para esses pacientes, é importantíssimo o acompanhamento multidisciplinar. Lá no Hospital São Luís em São Caetano, a gente tem essa equipe multidisciplinar, com médico, com nutricionistas, com psicólogos, com enfermeiros e com outras especialidades que estão relacionadas com a doença inflamatória intestinal, para fazer todo esse cuidado e para a gente conseguir também tratar não só a parte intestinal, mas também a saúde mental, a má alimentação. Então é fundamental a gente ter esse cuidado amplo com esses pacientes, porque não é só alteração intestinal. A alteração intestinal talvez será a alteração primária, mas a gente tem que cuidar desses outros aspectos também no paciente. E existem outros sintomas também que a pessoa pode ficar alerta e falar, não, eu vou lá procurar a Redditor, eu vou procurar um tratamento? Sim, eu acho que, na verdade, iniciar com essas alterações intestinais, mas por ser uma doença que causa uma inflamação sistêmica, ela pode dar inflamação em outras áreas, que são as manifestações extraintestinais. Então, por exemplo, as alterações intestinais elas podem dar artrite, então dores articulares. Ela pode causar uveíte, que é uma inflamação no olho. Ela pode causar alterações na pele. Ela pode causar alterações na via biliar. Então, se você tem alterações intestinais associadas à febre, que são sintomas sistêmicos, né? Então, febre, perda de peso, um cansaço extremo e essas manifestações que eu falei, vale a pena procurar, porque pode ser que seja de fato uma inflamação intestinal, uma doença crônica que precisa de um tratamento adequado. E pode vir a afetar bastante a pele também ou não? São condições pontuais, então eles podem causar essas alterações na pele. As duas principais, só o nome técnico, que é o eritema nodoso e o pioderma gangrenoso, mas não em todos os pacientes. Então, mas alguns pacientes têm essas alterações. Bom, são nomes técnicos, eu confesso que eu não entendi nada. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como que seria, então. Basicamente, o eritema nodoso ele causa pequenos nódulos e o lugar mais comum é na região da canela, na região anterior da perna em si, e causa pequenos nódulos avermelhados. Esse é o eritema nodoso. E o pioderma gangrenoso ele causa algumas feridas na pele mesmo, feridas grandes de 2 a 3 centímetros. Então, são alterações que a gente tem que ficar de olho. Mas acho que o principal delas, a mais comum das manifestações, são as articulares. Então, se você tem alguma alteração intestinal, com diarreia, que está com um tempo prolongado, e paralelamente a isso você está com dores articulares, é bem possível que seja uma alteração de caráter autoimune. E doutor, tem alguma idade que você precisa ficar mais atento é mais preciso que desenvolva a doença? Todas as idades podem, infelizmente, ter a doença ou não? Todas as idades podem, mas a gente tem 2 picos de incidência quando faz o diagnóstico, né?
O primeiro pico, que é o mais importante, é na segunda e terceira década de vida. Então, entre os 10 e os 30, 35 anos. A gente tem um segundo pico de incidência que vai na população idosa, 60, 70 anos de idade. Então, esses são os dois principais picos de incidência. Mas a gente pode ter o desenvolvimento desde as de recém-nascidos, então tem pacientes com 2, 3 meses que já têm o diagnóstico, até nas populações entre os dois picos de incidência. E afeta de maneiras diferentes, tanto a idade quanto o sexo também? O sexo ele tende a ser meio semelhante, tá? Mas o nosso sistema imune, como é uma doença que nosso sistema imune começa a nos autoagredir, quando a gente está na segunda, terceira década de vida, o nosso sistema imune ele é mais, vamos dizer, ele é mais agressivo, ele está funcionando de uma forma mais adequada. Então, ele agride mais. Então, a doença, quando é diagnosticada nas idades mais precoces, elas tendem a ser uma doença mais grave, por conta que o sistema imune está funcionando melhor, só que nesse cenário de uma forma prejudicial. E como que funciona o tratamento, principalmente nessa questão de uma pessoa com uma idade mais avançada, uma pessoa mais jovem precisa diferenciar nesse momento do tratamento? Perfeito. Então, para as duas doenças, a gente tem um tratamento convencional, que é um tratamento inicial, e nós temos um tratamento avançado, que a gente chama de fato de terapia avançada. O tratamento convencional, ele é baseado no uso de corticoides e de alguns imunossupressores orais. Se essa tática inicial não funciona, a gente inicia o tratamento com terapias avançadas, que são os imunobiológicos ou as pequenas moléculas. São medicações complexas que vão modular o nosso sistema imune. Tá? Então, hoje, nos 7 hospitais que a gente tem, nos 7 hospitais da Rede D'Or que tem aqui no ABC, todos eles contam com um time de especialistas onde a gente consegue fazer essas terapias avançadas dentro do hospital. Porque a gente, de fato, precisa de uma estrutura ou hospitalar ou ambulatorial de qualidade para conseguir fazer essas medicações. Caso não responda à terapia medicamentosa, alguns pacientes precisam fazer cirurgias. Por quê? Porque se a gente pensar que é uma doença que vai causar uma inflamação crônica, ela pode causar danos no intestino. E às vezes fechar o intestino. Então a cirurgia às vezes é necessária para tirar um segmento que esteja danificado para conseguir frear a doença em si. E, doutor, você comentou uma série de fatores que pode desenvolver essa doença no ser humano. Existe também a condição genética? Sim, eles nascem com alguma alteração genética. E aí, se ao longo da vida eles forem expostos a esses fatores, eles podem desenvolver a doença. Talvez, você pode nascer com uma predisposição genética, mas se você viver num lugar tranquilo, sem estresse, comendo direito, fazendo atividade física, talvez você não desenvolva a doença. Mas é uma doença que está intimamente ligada com o modo de vida urbano. O estresse que a gente tem aqui, a alimentação que a gente tem aqui, que é péssima, o uso de antibiótico, o tabagismo. Então isso vai alterar a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que a gente tem no intestino. E aí o sistema imune começa a não entender que essas bactérias são nossas e começa a nos autoagredir. Então, mas de uma forma geral, todos eles nascem com algum componente genético que já pode favorecer esse desenvolvimento, sim. Bom, e tem uma situação complicada também, né? Como o doutor citou aqui, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele não ajuda. Não ajuda mesmo. Não ajuda a gente ser, né? Temos essa vida saudável. O que a gente poderia fazer para ir contra isso hoje em dia? Porque é difícil, né? A gente até comentou que é mais fácil comer alguma coisa industrializada pela correria do dia a dia. Não tem como a gente eliminar essa correria do dia a dia. Então, o que você indicaria para a gente melhorar esses hábitos e não desenvolver a doença? Não, perfeito. Eu acho que tem uma frase que já até é um jargão que todo mundo fala, mas se a gente começar a descascar mais e desembalar menos, a gente vai estar cuidando da nossa saúde intestinal. Porque hoje todos os alimentos que são industrializados, eles têm conservantes, eles têm corantes, eles têm emulsificantes. Então a gente fala assim, não, esse é um alimento que faz bem, mas às vezes a substância química que está colocada nele para manter ele por um período mais longo, vai causar alguma alteração na nossa microbiota. Então, se a gente for lá na feira e comer o que tem na feira, talvez a gente tenha essa proteção. Paralelamente a isso, eu sei que isso é difícil na vida urbana, mas manter a nossa saúde mental em dia. Então, fazer atividade física, cuidado com o estresse diário, que eu sei que é muito difícil, mas se a gente conseguir controlar. Então, acho que a atividade física ajuda muito nesse cenário.
para a gente tentar manter uma saúde. Mas eu sei que às vezes no nosso dia a dia, na correria, é complicado. Mas se a gente não lutar pela nossa saúde, ninguém vai conseguir fazer isso com a gente. Então, tentar se alimentar melhor é importantíssimo para a gente manter uma saúde adequada, tanto intestinal quanto para o restante do corpo. Até mesmo em questão atividade física. É recomendado? A pessoa consegue fazer também tendo esses sintomas agravados? Sim, não, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa numa fase ativa não vai conseguir fazer. Então, às vezes numa fase ativa, ela perdeu 25 quilos, ela está indo 30 vezes por dia no banheiro, ela está com uma indisposição enorme. Não, esse paciente Pode ele não até vai piorar. conseguir. Nesse momento, o ideal é o quê? Não, a gente precisa começar a tratar com medicação o quanto antes. Mas naqueles pacientes que você começa o tratamento, o paciente tem uma melhora, a atividade física ela vai permitir com que a gente mantenha a doença em remissão, que a gente chama, que é quando a doença está quietinha, sem dar sintomas, manter o paciente normal, por mais tempo. Então, a gente tem que entender que às vezes não vai conseguir, mas quando você consegue induzir a remissão, deixar a doença dormindo, aí você consegue, a prática de atividade física ela vai ajudar em muito para a gente ter uma boa evolução e evitar esse dano intestinal. E pode ser qualquer prática ou tem alguma recomendação? Não, pode ser qualquer prática de atividade física. Vai a gosto do Vai a freguês, gosto do digamos freguês, assim. é lógico. Mas tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você vai estar debilitado e não vai conseguir fazer. Né? Mas não tem interação a qual tipo de prática, aquela que te faça bem. E demora muito para a pessoa chegar nesse estado de debilitação? Geralmente essas doenças é uma doença relativamente súbita. Então, o paciente pode estar bem ontem e é muito comum ter um gatilho emocional. Então, eu estou num momento de vestibular, eu tenho uma separação, eu perdi um ente querido. Então, às vezes tem um gatilho emocional e de um dia para o outro, ele vai de um dia ao banheiro para 10 vezes por dia ao banheiro de uma forma súbita. É lógico que quanto mais precoce a gente identifica e começa o tratamento, maior a chance do tratamento dar certo. Mas ela pode ter uma evolução rápida dependendo da agressividade dela. Então, às vezes, em 3 meses, o paciente pode perder 20, 30 quilos, dependendo desse grau de inflamação. E por isso que é importante para todos entenderem que ter diarreia por mais de 30 dias merece uma investigação, seja para doença inflamatória intestinal ou seja por um tumor, um câncer, alguma coisa do tipo. E como que a Rede Dora ajuda para fazer essa investigação? Não, primeiro é o seguinte, a gente faz, porque muitos desses pacientes vão chegar no pronto-socorro. A gente, e eu me ponho à frente disso, anualmente a gente faz treinamento, então dá aula para a equipe do pronto-socorro. Semana que vem a gente vai ter uma aula de todo o corpo clínico, que a gente faz isso anualmente, a cada 6 meses, de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Então tudo que eu estou falando aqui, a gente monta em uma aula para o médico do pronto-socorro também conseguir identificar esses doentes. Além disso, uma vez fez o diagnóstico, a gente tem uma enfermeira navegadora que ela pega esse paciente na mão para antecipar os exames, para conseguir fazer o diagnóstico precoce. Porque nesses doentes, tempo ajuda a preservar o intestino. Então, é necessário uma equipe treinada no pronto-socorro, todo um meio facilitador para ele conseguir ter acesso aos exames rápidos, e uma vez que ele consegue passar com o médico, que ele tem esse acompanhamento multidisciplinar. Porque nessa conversa deu para perceber que eu trato uma parcela dessa doença. Sim. Mas tem a questão nutricional, psicológica e às vezes a gente pode abrir mão de reumatologista, dermatologista, por conta das manifestações extraintestinais. Sim, doutora, uma outra questãozinha também, né? Perguntando bastante coisa. Em relação ao avanço da doença, acredito que o momento de se fazer uma cirurgia é o momento que a doença está mais avançada. É comum que isso aconteça? É relativamente comum. Os pacientes com doença de Crohn, mais ou menos metade deles vão precisar de uma cirurgia ao longo da vida. Antigamente, a gente tinha a cirurgia de fato como o último tratamento possível. Hoje já tem alguns estudos que mostram que em algumas situações a cirurgia pode ser o primeiro tratamento do paciente. E não que isso seja ruim. Em algumas situações específicas, se a gente fizer a cirurgia, a gente consegue frear a doença mais do que com as medicações. Então, hoje em dia não tem mais essa de talvez a cirurgia seja a última opção do paciente. Tudo tem esse trabalho
entre o médico e o paciente para ter uma decisão compartilhada para ver qual que é o tratamento para cada paciente. Então é um tratamento muito individualizado. Então cada paciente vai ter um tratamento adequado. Mas independentemente disso, mais ou menos 50% dos pacientes vão causar danos intestinais a ponto de necessitar de um procedimento cirúrgico, na doença de Crohn. Na retocolite isso é menos frequente, em torno de 15 a 30% dos pacientes vão precisar. Tá? E na retocolite é importante a gente citar que essa inflamação crônica, então é importante a gente controlar a inflamação, porque nesses pacientes, às vezes, a inflamação crônica pode favorecer o desenvolvimento de um câncer de intestino. Então, por isso que também, novamente, fazer o diagnóstico precoce, começar um tratamento adequado para também frear essa possibilidade. Doutor, os sintomas são bem específicos. Acho que quem acompanhou entendeu bem. Mas também tem uma questão que é a vergonha do ser humano, né? A gente tem vergonha de procurar um médico quando precisa, ir lá e relatar esses sintomas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, essa conscientização, quanto que é importante procurar um médico, ter esse diagnóstico. Deu para perceber que as barreiras não são só físicas, né? Então também tem toda a questão desses pacientes com o trabalho, com a escola, com o próprio relacionamento, né? A gente às vezes tem vergonha de falar para minha companheira que eu vou no banheiro. Imagina esses pacientes que vão às vezes 10 vezes por dia quando estão numa crise. Então, de fato, tem toda essa questão extra-intestinal dessa parte intestinal em si, né? Mas a parte intestinal ainda é um tabu. As pessoas têm vergonha de falar que vão no banheiro. Mas é importante elas entenderem que elas precisam cuidar da saúde. Então, novamente, teve alteração do intestino, seja para diarreia, seja para constipação. Ou seja, também, às vezes o paciente fala assim, eu vou todo dia no banheiro, eu comecei uma vez a cada 4 dias, também pode ser um sinal de alerta para outras doenças, além da doença inflamatória intestinal. Então, se teve uma mudança no intestino crônica, procure. Não fique em casa, não fique enrolando, não ache que isso pode passar sozinho. Às vezes até pode, mas é importante uma investigação para descartar essas outras condições. Doutor, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais, né? A gente aprendeu aqui no programa que, passando de 30 dias que os sintomas persistirem, é necessário procurar um médico, certo? Certíssimo. Então, alteração do intestino. Então, você, seja para mais vezes ou seja para menos vezes, por um período maior do que 30 dias, associado ou não a muco, que é um catarro nas fezes, sangue, perda de peso, dor abdominal, é importante que você procure um atendimento. Hoje, na Rede D'Or aqui no ABC, nós contamos com esses 7 hospitais. Então, procure um pronto-socorro, procure um gastroenterologista, procure um coloproctologista, que são os médicos que de fato tratam, para conseguir ter esse diagnóstico precoce. Então, novamente, sintomas intestinais crônicos por mais de 30 dias merecem uma atenção especial. É isso, então, muito obrigada e ficamos por aqui com mais um Momento Saúde.